Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje, Brasileirão, temos muitos jogos do Brasileirão pra falar. E cara, foi uma rodada interessante, uma rodada meio atípica, uma rodada um pouco diferente. Santos e Grêmio vão vencer, por exemplo. Santos e Grêmio que vem numa fase, meio mais ou menos, dois eliminados da Copa do Brasil. No Brasileirão estão meio mais ou menos também. E, cara, eles vencem. Inclusive, vamos já começar pela partida do Grêmio. Cara, Grêmio vai vencer de 1-0. Como eu já falei, o Grêmio ele vem numa fase que ele foi eliminado da Copa do Brasil e no Brasileiro ele não vem tão bem. Grêmio vai jogar aí contra o Bahia e vence por placar mínimo. 1-0, o Grêmio vai marcar ali na metade do primeiro tempo. Não tenho tanta coisa para comentar dessa partida. No segundo tempo, vai ter um caso de uma expulsão que o juiz vai olhar no VAR e vai anular o cartão amarelo. Então, o jogador do Grêmio... não lembro se foi do Grêmio ou se foi do Bahia, agora realmente não me lembro qual time foi expulso. Enfim, ninguém foi expulso no final das contas. Próximo jogo que eu tenho pra falar aqui, Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras ele tem um sério caso de freguesia pro Flamengo no Allianz Parque. Eu não sei porque o Palmeiras simplesmente não consegue ganhar do Flamengo, tem um caso de freguesia, eu não sei há quanto tempo o Palmeiras não ganha do Flamengo no Allianz, e cara, mais uma vez o Palmeiras não ganha. E essa partida ela era importante tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, porque o Palmeiras é o líder, o Flamengo é o vice-líder. Caso o Palmeiras vencesse, ele separaria muito do Flamengo, ele abriria uma distância bem grande do Flamengo, se eu não me engano, de 4 pontos já estava, ele abriu uma distância de 7 pontos para o Flamengo. Então, e se o Flamengo vencesse, ele encostava no líder, que é o Palmeiras. De novo, ficaria um ponto de diferença, que é o caso agora. O Palmeiras é o líder, um ponto apenas do Flamengo. Cara, e o que acontece? Existem duas leis, assim, antes de eu comentar realmente do jogo, existem duas leis aqui no futebol que eu venho comentando já há muito tempo nesse canal, que é lei do ex e a regra de que quem não faz, leva. Foi o que aconteceu com o Palmeiras. E outra coisa, nesse jogo vão ter pênaltis polêmicos. Um pênalti polêmico para cada lado. Apesar de que só um foi convertido, e isso vai entrar na regra de quem não faz leva, que eu falei agora há pouco. O que acontece é, o Palmeiras ele vai ter um pênalti no primeiro tempo. Pênalti esse que a bola vai bater no braço do jogador do Flamengo, e a dúvida é se a bola bate no braço dentro da área ou fora da área, porque o jogador do Flamengo ele tá pulando para fora da área. De um ângulo da câmera, parece que a bola ela bate na linha, tipo assim, bate no braço na linha da grande área, aí seria pênalti. Por outro ângulo, parece que tá fora. De qualquer forma, o pênalti foi marcado e o Palmeiras perde o pênalti. O Palmeiras não consegue abrir o placar e seria muito importante abrir o placar porque assim, mesmo que esse não fosse o gol da vitória, já ajudaria bastante, né? Um gol ele muda completamente a partida. Então, o primeiro tempo acaba 0-0, no segundo tempo, pênalti pro Flamengo, pênalti também discutível, e eu vou dizer aqui o porquê que ele é discutível. O problema, vamos lá, desse pênalti é o que acontece. O jogador do Palmeiras, ele meio que bota o braço na frente do Arrascaeta e o Arrascaeta cai dentro da área, como se fosse um puxão ali. É pênalti, realmente é pênalti. Agora, a questão não é o pênalti em si, sim a falta de critério da arbitragem brasileira. Eu não sei se vocês vão lembrar, o Fluminense, se eu não me engano, contra o Sport, teve um lance no John Arias, onde ele é puxado dentro da grande área, puxam a camisa dele, ele cai, deveria ser pênalti também. Mas o critério do juiz para não marcar o pênalti foi dizer que não havia força o suficiente para derrubar o John Arias. Então assim, se não há força suficiente, se você calcula a força, talvez não devesse marcar o pênalti para o Flamengo também. De qualquer forma, o problema, como eu falei, não é o pênalti, sim a falta de critério da arbitragem. Voltando ao jogo, pênalti marcado para o Flamengo também. Flamengo, diferente do Palmeiras, que deu uma pipocada, o Flamengo foi lá e converteu a Arrascaeta, bateu e guardou. O goleiro até ficou meio parado ali, não saiu direito na foto, tadinho. Enfim, gol do Flamengo, o Flamengo abre o placar, e caso não tivesse o pênalti, talvez o Flamengo vencesse da mesma forma. Bom, não sei, mas de qualquer forma o Flamengo amplia o placar aos 42 minutos de jogo. Enfim, vamos para o próximo jogo, e antes assim, claro, como eu já falei, o Flamengo encosta no Palmeiras aí a um pontinho só de diferença. Vamos pro próximo jogo. Próximo jogo, Sport e Inter. E o Sport, cara, lanterna do campeonato, com uma grande dificuldade de conseguir vitória. Tem sido a inimiga principal do Sport, tem sido Vitória, não o Vitória, o clube, tá? Tem a Vitória. Cara, o Sport ele vai sonhar um pouquinho com essa vitória hoje, porque na verdade o Sport é quem abre o placar.
ele faz o primeiro gol. O Sport, eu não sei se ele vai cair de fato, porque ainda tem muitos jogos pela frente. Mas fato é que ele é um forte candidato. Mas eu ainda não posso cravar dizendo assim, Sport está rebaixado. Porque, bem, ainda tem muito jogo. Vai que o Sport consegue um milagre, consegue se salvar e não cai para a Série B. De qualquer forma, o Sport não consegue vencer. Já alguns jogos o Sport não consegue vencer de jeito nenhum. Ele abriu o placar aos 6 minutos, no comecinho ele abre o placar e o primeiro tempo acaba 1-0 pro Sport. Mas nem isso vai ser o suficiente para ele conseguir a vitória. E ele pelo menos nesse jogo não vai perder. Mas o empate não é exatamente o que o Sport está precisando, né? Ele precisa de uma sequência de vitórias. De qualquer forma, o primeiro e único gol do Inter vai sair no segundo tempo, no comecinho, aos 3 minutos, um golaço, uma chapada no canto, gol do Inter. E, empata ali. O Inter poderia ter virado, só que teve uma bola que o jogador do Sport vai tirar em cima da linha. E eu até fiquei na dúvida se a bola tinha entrado ou não, mas realmente não entrou. Mostra uma câmera de trás, meio que do lado do gol, e a bola lá para em cima da linha. Não foi gol do Inter. E nesse jogo ainda vai ter uma expulsão no finalzinho. Cara, vamos pro próximo jogo, e o próximo jogo aqui é Vitória e Santos. E assim, como eu falei no início do vídeo, vitória do Grêmio e do Santos hoje. Coisa um pouquinho diferente. O Santos, assim como o Grêmio, não vem numa fase tão boa, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Aliás, o Santos foi eliminado na Copa do Brasil. E a única notícia boa pro Santos agora é a volta do Neymar. Vem voltando devagarinho. Não sei realmente o que vai dar do Neymar. Não sei se ele vai jogar ainda, se vai renovar o contrato. Não sei o que vai acontecer, se ele vai conseguir realmente salvar o Santos da Série B. Não sei como vai ser. O importante é que o Santos ganha. E, na verdade, o gol do Santos vai sair muito, muito antes do Neymar entrar em campo. Vai sair aos 20 minutos de jogo. E o Neymar ele só vai entrar no segundo tempo. Então o Santos ele meio que garante essa vitória antes. É claro que o Neymar ele vai desequilibrar. Porque o Neymar ele tá num nível bem acima da maioria dos jogadores do futebol brasileiro. E de todos os jogadores do Santos. E de todos os jogadores do Vitória também. Então, assim, o Neymar ele entra aos 20, 30 minutos do segundo tempo. E dá tempo ainda dele bater uma falta que o goleiro do Vitória faz uma defesaça e impede o gol do Santos. Mas, de qualquer forma, não impediu a vitória. 1-0 Santos, 3 pontinhos para casa. Santos dá uma respirada, dá tranquila. Agora dá pelo menos uma aliviada para parar essa sequência de derrotas. Último jogo que eu tenho aqui para dizer, Fortaleza e Cruzeiro. E o Fortaleza é um outro time que tá numa fase bem ruim, mas dessa vez não venceu e perdeu mais uma. O Fortaleza ele tomou uma goleada aí do Vasco, né? Acho que foi 3-0, se eu não me engano. E ele tá numa fase bem ruim. Eu não sei o que vai ser do Fortaleza, não sei se ele cai pra Série B ou não, eu acho que não. Mas assim, eu não sei se o técnico vai ser demitido, se vai continuar o mesmo técnico. O importante é que o Fortaleza tá aí numa fase meio mais ou menos. Cara, o Fortaleza ele vai perder pro Cruzeiro e o primeiro tempo o Cruzeiro ele vai ser bem acima do Fortaleza, bem soberano assim, o primeiro tempo do Cruzeiro. E um destaque do jogador do Cruzeiro pro Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele vai dar 2 assistências. Será que eu posso chamar ele de Gabi Assistência aqui? Não sei, é um novo apelido aí talvez. 2 assistências, o primeiro gol, um toque de primeira, deixa o jogador do Cruzeiro na cara do gol. E o segundo, uma chapada no canto, o Cruzeiro 3 pontinhos pra casa. E o Cruzeiro agora aparentemente tá num embalo bom no Brasileiro. Tá num embalo bom, tá jogando bem depois de umas partidas péssimas no começo ali na Sul-Americana. Inclusive já nem joga mais a Sul-Americana, já tá eliminado. O Cruzeiro agora finalmente tá embalando. Enfim, esses foram os jogos de domingo. Infelizmente não foram todos os jogos do Brasileirão, porque como eu falei, ainda tem um jogo na segunda-feira, no caso hoje. E amanhã, ou hoje mesmo, na segunda, né, no caso, quando terminar esse jogo eu faço um short falando um pouquinho, comentando rapidinho do jogo e botando aqui também a tabela do Brasileirão para vocês verem como ficou no finalzinho aí da rodada, da tabela final, né? Enfim, rapaziada, se vocês assistiram até aqui e não se inscreveram, não deixaram o like, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. E é isso, até os próximos jogos, até o próximo vídeo e eu fui!